Quando o mundo sentiu apavorado o peso da bota nazista e experimentou no lombo o cutucar da espora da opressão, ouviu-se um grito quase angustiado, um grito, porém, salpicado de confiança. Cristal! Dê-nos cristal! Cristal por qualquer preço! Para aquela terra inculta e má, perdida nos ermos de Goiás, as vistas do mundo se voltaram esperançosas. Ali havia cristal feito praga. Salve ali brasileirense, salve Pium! Essa terra é nossa pátria. Quando o jornalista, poeta e compositor Tião Pinheiro assumiu a Secretaria de Cultura do Estado, muita gente tinha receio da possibilidade da atuação de um poeta, na verdade, à frente de um setor, de uma área administrativa, ainda que administrasse a cultura. Pois bem, 1 ano e meio após o balanço de Tião Pinheiro, que deu representatividade e dimensão à pasta, é altamente positivo, conseguindo implementar projetos relevantes para que a cultura do Estado, essa cultura de raiz que a gente tem que preservar, que ela seja mostrada e demonstrada ao país e ao exterior com a dimensão, com o poder que ela tem de mudar as pessoas. E conosco aqui hoje, para falar sobre esse projeto, está aqui o jornalista, renomado jornalista, poeta, com músicas gravadas por cantores de renome nacional. Bom dia, Tião. Bom dia, Luiz Armando. Bom dia, telespectadores do Coisa Nossa, do SBT. É um prazer estar aqui, né? Principalmente para poder falar de assuntos tão pertinentes, tão interessantes, que nos fazem tão bem e que nos dizem respeito, né? Ainda mais num estado como o Tocantins, um estado de raiz cultural, como você mesmo disse, né? De raízes culturais fortíssimas, né? E esse ambiente todo é um ambiente, no momento, favorável para o setor cultural do país, com a recriação do Ministério da Cultura, Margareth Menezes, um artista de quilate lá dentro, né, com a recriação pelo governador Wanderlei Barbosa da Secretaria da Cultura, né, depois de um hiato aí de 11 anos e meio, né, de pandemias, pandemônios. Lá na Secretaria de Cultura, você é o Zé ou você é o Tião? Ou é ambos? Olha, na verdade, né, para o chamamento público, eu sou o Tião Pinheiro, né, que eu demorei, você sabe muito bem disso, eu demorei a aceitar esse nome, né, lá de Monte Alegre eu sou Zé, como você também tão bem conhece lá, sou Zé de Monte Alegre, Zé de Nizinha, Zé de Dionísio, né, Zé de Tainá, mas é o Tião Pinheiro, sim, mas as duas coisas se misturam, Luiz, é impossível você dissociar o cidadão comum, o cidadão normal lá, o simples cidadão, como eu sou simples mesmo em todo sentido, né, de uma responsabilidade de gestão, né. São as duas coisas, né? Você, a gestão, você aplica os seus conhecimentos, sua experiência que você tem nesses anos todos, né? Você sabe muito bem, eu acompanho a cultura há 46 anos, exatamente a idade da minha carreira jornalística, né? Que eu, como jornalista, eu sempre acompanhei a cultura, sempre participei, sempre contribuí de uma forma ou de outra, ou criticando, ou fomentando, ou sugerindo, acompanhando, né, incentivando. Eu me considero uma pessoa parte da cultura, não só como fazedor de cultura, mas mais do que tudo como amante e fã das nossas manifestações culturais que são maravilhosas. Agora, Tião, há muita confusão aí no meio político, inclusive, e no meio dos fazedores de cultura, né, sobre o exercício de competências. Por exemplo, há muita promoção de shows, né? Shows artísticos no Estado, né? E muita gente, às vezes, fala que o governo tem aplicado em shows e tem aplicado na cultura propriamente dita, ou seja, em projetos regionais, né? Agora, há uma confusão aí, né? Porque emendas, as emendas parlamentares que patrocinam essa maioria desses shows, elas são uma competência do deputado, né? O deputado escolhe, né? E é um direito dele escolher aonde ele vai aplicar essa emenda, tirando os 25% da saúde, né? Então ele pode aplicar onde ele quiser, então é uma competência constitucional. E se ele quiser investir num show na cidade lá, a população quer o show, legalmente não há nada contra. Agora, há uma confusão que se esse dinheiro sairia
do direito da cultura. Não é isso, não é? Não. Foi bom você tocar nesse assunto, é um assunto bem interessante, importante, né? Eu fico muito à vontade de falar isso. As emendas, acho que quem acompanha sabe que as emendas não eram impositivas, né? Agora legalmente são impositivas, cada deputado tem sua cota anual de direcionar essas emendas para quem ele quiser, né? Vai emenda para saúde, vai emenda para infraestrutura, vai emenda para hospital, vai emenda para educação, vai emenda para cultura também, tudo. Então são impositivas. E essas emendas, é bom, eu converso muito com o pessoal da cultura, o pessoal que tem mais afinidade, que eu estou mais próximo e tal, de explicar que é diferente, não pode confundir o direcionamento das emendas parlamentares, que é uma prerrogativa do parlamentar, que seja deputado estadual, deputado federal, senador, e Fundo Estadual de Cultura, Orçamento da Cultura. Fundo Estadual de Cultura é um dinheiro do governo do Estado, uma rubrica estadual, assim como tem as rubricas federais da Lei Paulo Gustavo, da Política Nacional de Blanc, da Rouanet Norte, ou Rouanet Geral, da Funarte, né, tudo, da literatura, essa coisa toda, né, do livro e leitura, que é um setor lá do Ministério da Cultura. Então a emenda parlamentar é uma coisa... O que a gente faz, Luiz, quando foi recriado, o governador Wanderlei Barbosa recriou a Secretaria de Cultura, a gente combinou com ele o seguinte, vamos aqui fazer políticas públicas perenes, né, para que venha o próximo governador, o próximo secretário, que a coisa esteja pronta, estrutura, poder tocar o barco, é só tocar o barco, não tem que reinventar a roda, né? E agora o que a gente tem feito, eu já estive na Assembleia Legislativa com o Marcos Marcelo, que é da Comissão de Cultura e Educação, direcionando isso, falando para poder direcionar emendas também, não só emendas, festejo tal, aniversário do município, show, é importante, não tem... Para mim, show, aniversário, são consequências, são a ponta final. Mas antes disso, tem um trabalho de suporte, de estrutura que tem que ser feito, que todo governante, que antes eu sempre falei isso, né, os governantes, um tempo atrás, hoje mudou um pouco, né, melhorou, mas ainda precisa melhorar muito, né? Aquela coisa de que cultura não dá voto, né? Eu acho que a cultura dá muito mais do que voto, dá consciência e qualificação do voto. É isso que o gestor moderno, o político moderno tem que entender, né? A qualificação do voto é muito mais importante do que a quantidade do voto. Entendeu? E aí o seguinte, né? O dinheiro de fundo é uma coisa, nós temos, a Secretaria tem trabalhado, primeiro, quando foi recriada, já tinha a Paulo Gustavo em andamento, que foi uma resistência, né, do setor cultural, com participação ativa do Congresso Nacional, teve tudo para poder dar para trás, mas deu para frente. A gente teve recentemente com a Jandira Fegali, que é uma pessoa fundamental nisso aqui, a Alice lá do Nordeste, a Benedita da Silva, todo mundo que ajudou muito, né? A Jandira virou uma espécie de madrinha da cultura nacional. Aí o Congresso Nacional validou esse esforço da sociedade civil. Participamos recentemente em Salvador do Encontro Nacional de Cultura Viva, 20 anos de celebração, e que eu fiquei muito emocionado com a participação do Tocantins. Tinha 3 secretários só lá, o da Bahia, do Mato Grosso e do Tocantins. E eu fiquei emocionado com as participações do Ertenberg Nunes, do Márcio Belo e do Dorivan. Eu não sabia, eu que acompanho tanta cultura, não sabia da força que o Tocantins tem nacionalmente nesse setor. Os pontos de cultura foram a resistência durante a pandemia e do pandemônio. Foi a resistência, agora está crescendo, tem lei nacional né, dos pontos de cultura, da cultura viva. Vamos batalhar para que o Tocantins também tenha uma lei estadual, como outros estados estão fazendo, né, batalhar junto ao governador, junto à Assembleia Legislativa, para poder criar em âmbito estadual a lei da cultura viva, como está acontecendo nos estados. Não adianta só o poder público querer. Eu acho que essas leis de incentivo, elas ajudaram bastante, né? Não só a questão financeira, eu não digo nem tanto a questão financeira, mas parece que ajudou aos artistas a se organizarem, né? Porque esses artistas, às vezes, alguns não tinham nem CPF, né? Ou seja, na hora de prestar contas, né? Então é aquela dificuldade. A Secretaria tem orientado nesse sentido a essas pessoas. E a gente percebeu que você ficou aí um ano e meio trabalhando, né, nessa organização, né? Tião, vocês encontraram muitos passivos aí na Secretaria? Sim, Luiz. Na verdade é o seguinte, por exemplo, só para você ter uma ideia, por exemplo, passivos de toda a ordem, financeiro, jurídico e tal, que é um hiato, né? Uma hora a Secretaria estava no Indústria e Comércio, outra hora estava na SEDUC, na Educação, outra hora estava no Desenvolvimento Econômico, outra hora, por último, estava no Turismo, né? Foi de lá que que cindiu, né, as secretarias, e a Turismo ficou só e a Cultura só, tudo. Então é uma questão, sim, no primeiro momento, é bom lembrar o seguinte, o Aldir Blanc 1 era emergencial, era para dar comida para um setor que foi o primeiro setor atingido pela pandemia, foi a cultura. Os barzinhos pararam, os artistas pararam de fazer show, teatro, cinema, essa coisa toda. Então, assim, foi o primeiro setor que foi atingido, né?
Então, assim, a Aldir Blanc era emergencial, era para grana mesmo. Foi difícil para a gestão, difícil para o artista prestar conta. Porque os artistas, de uma forma geral, agora não, está evoluindo muito, melhorou muito, tem assessorias, tem consultorias. Os artistas se ocupavam só da arte, que é o ideal, né? A pessoa se fosse ocupar só da minha literatura, da minha música e tal, e alguém cuidando disso tudo era o ideal. Mas na realidade tem mecenas aí para... Mecenas aí. A realidade não é essa, né? Já tem isso, melhorou muito, né? Então, sempre teve gente que entrou na Paulo Gustavo e nadou e morreu na praia porque estava inadimplente com a Aldir Blanc 1. A Paulo Gustavo foi a transição, a lei Paulo Gustavo, maravilhosa, né? 3 bilhões e 800, né, de dinheiro, a maior parte desse dinheiro aí foi do fundo do audiovisual e tal. Então, sim, esse dinheiro foi a transição entre a emergência da Aldir Blanc 1 e agora a Política Nacional de Aldir Blanc, que não é uma lei mais, é uma política, né? Que essa política dura 5 anos, a duração de 5 anos, né? 15 bilhões, é muito dinheiro. E nós, inclusive, do Fórum Nacional de Secretários de Cultura, pedimos por mim para poder ampliar para 10 anos. Mas 5 já estão garantidos. Então, na política nacional, por exemplo, Aldir Blanc, não é só para projeto de show, não sei o quê. É para equipamentos físicos, para prédios, para manutenção, para restauração, para tudo. Então é bem mais ampla. Então o que acontece? Nós fizemos um planejamento estratégico mostrando, inclusive com o uso do fundo, 100% do Fundo Estadual de Cultura, que esse ano são 20 milhões de reais. Então é o seguinte, falando o que vai fazer, como vai fazer, onde vai fazer e com que dinheiro. Tem dinheiro de contrapartida. Nós estamos usando dinheiro do fundo para contrapartida para a PNAB, para a Política Nacional de Blanc. Então aí tem capacitação, agora mesmo nós temos, começo do mês agora aqui, nós tivemos uma capacitação com a FIET e o SESI para capacitar os fazedores de cultura para participarem da Lei Rouanet Norte. Que a Lei Rouanet, eu sempre falava isso como jornalista, era uma lei de artista rico e de empresa rica. Ninguém participava, era só o eixo em São Paulo. Agora não, tem vários, a região norte emplacou vários artistas, o Tocantins, vários artistas selecionados na Lei Rouanet Norte. Certo? Então agora, por exemplo, tem essa capacitação agora para projetos, para o cara fazer projeto, para poder captar recursos, não só na Paulo Gustavo, recursos, outra coisa. E outra coisa importante falar também, Luiz, que não basta nos recursos federais, como você disse no começo, recursos federais, estaduais. Eu, desde antes de ser secretário, eu propus para vários gestores culturais do Tocantins a proposta de fazer uma lei de renúncia fiscal para poder pegar recursos também da iniciativa privada. Eu lembro que o lançamento que eu fiz no Goiânia foi bancado pela Lei Goiás, bancado por uma empresa privada que tem no Tocantins, que tinha 1,5 milhão por ano para poder investir na cultura, não podia, porque não tinha lei de renúncia fiscal aqui. Eu cheguei a levar, inclusive, o então deputado, nosso amigo Paulo Mourão, levou para a Assembleia uma proposta para poder fazer uma lei, não rodou, não foi para frente, propus isso para vários gestores, e agora tem uma lei que está em andamento, eu conversei já com a deputada Cláudia Leles, para segurar, para a gente aperfeiçoar essa lei, para ver se dessa vez emplaca a lei. Então, assim, a gestão nesse sentido, antes de eu ser secretário, como jornalista, como cidadão, como fazedor de cultura, e agora estamos implementando para juntar o quê? Recursos federais, estaduais, municipais e da iniciativa privada, que tem dinheiro para isso. Tem um estudo do Itaú Cultural, que são vários números, agora atualizou, e não peguei nem os dados atuais agora, só para você ter uma ideia. A economia criativa brasileira representa 3,11% do PIB brasileiro. Maior do que eu levei um susto quando eu fui no lançamento lá em São Paulo, eu perguntei, está certo essa conta? O cara falou, está certo. É maior do que o da indústria automobilística, que é 2,5%. Olha que loucura. Então, assim, não dá dinheiro sim. Outra coisa, a renda per capita, né, da indústria criativa do Tocantins, que é o estado novo, é maior que a da Bahia, 3.600, da Bahia 2.500, se não me engano, atualizaram já. Olha só, então, o Tocantins. A gente rende mais proporcionalmente do que a Bahia. Exatamente. Então, assim, entra lá no Itaú Cultural, que tem e lá olha que a Bahia tem a Bahia é o berço da cultura, o berço do Brasil, o berço da cultura brasileira, de tudo, né? Coisa internacional, aquela coisa. Tudo. Então, assim, olha só isso. Você vê aqui, as feiras de artesanato, o Tocantins, nós estamos participando de feiras aqui, uma coisa maravilhosa, participando das feiras do ano passado, de Olinda, que é a maior feira da América Latina, participando da feira de Fortaleza, de Brasília, esse ano participamos da feira de Olinda, que também é maior. Só para você ter uma ideia, a renda foi mais de 350 mil reais de vendas, além dos pedidos até internacionais do Japão, o MASP de São Paulo comprando produtos do Tocantins. O Tocantins teve uma performance tão boa no ano passado que esse ano um dos estandes maiores de espaço lá em Olinda foi exatamente do Tocantins. Foi tão boa a performance no ano passado que num evento internacional do Itamaraty, né, que teve recentemente lá, nós ganhamos um kit do PAB, que é o Programa de Artesanato Brasileiro. O kit é um caminhão, um carro, kit de computador, impressora, sabe fazer o quê? Carteira de artesão, que do ano passado para cá,
Nós fizemos mais de 2.100 carteiras de artesão, que precisa para todo mundo, né, organizar, mais do que todos os anos anteriores, os últimos 3, 4 anos anteriores. Ou seja, aí você vem aqui, a Paulo Gustavo, por exemplo, né, 25 milhões para o Tocantins, né, 16 milhões para o Estado, né, para gerir, 16 milhões para o município. O Tocantins está entre os 4 primeiros estados que apresentaram e tiveram o plano de trabalho aprovado e que receberam dinheiro. E agora, nesse momento, antes de concluir, a execução está quase concluída, nós estamos entre os 4 estados que melhor executaram a Lei Paulo Gustavo no Tocantins, né? Apesar dos apesares, como diz o Chico Buarque, apesar de você, né, tivemos isso. Né? Isso foi dito no MINC, no Fórum do Secretário lá em Brasília, pelo MINC lá, e depois divulgado isso no site, nós reproduzimos isso. Né? Como você vê, pessoal, a cultura vai bem, vai muito bem com dinheiro aí, aliás, e sem dinheiro, na verdade, né? O Tião tem feito um belo trabalho na Secretaria, mostrando que a cultura no Estado está pulsando sim. A coisa agora está organizada e deve trazer mais bons frutos aí pela frente. Mas nós teremos mais Tião Pinheiro daqui a pouco, depois do comercial. A gente volta já já.